Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Barbosa e vamos para a nossa prática profissional, que é a seguinte. Numa certa organização de manutenção, o chefe do RH ele foi verificar os registros de pessoal. E aí ele viu que o inspetor ele tinha uma determinada qualificação, uma determinada formação, só que ele viu que tinha um mecânico que tinha um nível de escolaridade mais alto. No caso, o nível de escolaridade do inspetor era um nível médio. O nível de escolaridade desse mecânico executor era o nível superior. Além disso, ele verificando nos registros, ele viu que o inspetor, além do português, ele tinha pleno domínio do idioma inglês. Já esse mecânico, ele tinha, além do domínio do idioma inglês, da língua inglesa, ele também falava um outro idioma, que era o italiano. Então isso deixou ele um pouco incomodado. Na opinião dele, esse mecânico executor, ele tinha mais qualificações e ele era mais preparado para assumir o cargo de inspetor. Então ele procurou o responsável técnico e sugeriu a troca. Olha, por que você não coloca o mecânico executor como inspetor e o inspetor como um mecânico executor? Minha pergunta é: você atenderia o pedido do chefe do RH? Bom, vamos à nossa prática profissional. A designação de inspetor, tanto o mecânico executor como o supervisor e inspetor, os critérios de escolha, eles são técnicos, não são meramente burocráticos ou administrativos. Em princípio, o chefe do RH ele poderia estar até certo, e faz parte da competência do RH determinar o perfil do empregado. Sendo que, quando se trata de mecânico executor, supervisor, inspetor, responsável técnico, o critério de escolha é técnico, você tem que cumprir alguns requisitos técnicos. O fato do mecânico ele ter nível superior, ou seja, ter mais escolaridade que o inspetor, ou falar mais o idioma, não atesta que ele tenha mais habilidade, que ele tenha mais conhecimento com os métodos de inspeção, que ele tenha mais conhecimento com a legislação, tá? Às vezes, no caso dessa organização, ela pode ser certificada para trabalhar com avião e o inspetor ter uma experiência com avião, enquanto aquele mecânico que aparentemente ele era mais qualificado, ele pode ter trabalhado com helicóptero, que é um outro equipamento. Ou seja, ele não tem experiência naquele tipo de equipamento que a empresa é certificada. Então é isso que conta. O mecânico, o mecânico executor, ele não tem as mesmas qualificações, as mesmas habilidades com os métodos de inspeção, com um equipamento, que o inspetor. Por isso que aquele inspetor foi designado pelo responsável técnico como inspetor e o mecânico como executor. Com o passar do tempo, pode ser até que o mecânico executor demonstre muita habilidade com os manuais, demonstre muita habilidade com os métodos de inspeção, demonstre muita habilidade e conhecimento com a legislação aeronáutica que é pertinente ao funcionamento, com as operações da organização de manutenção, mas nesse caso prevalece o critério técnico,
Nesse caso, prevalece o preenchimento dos requisitos estabelecidos lá no RBAC 145. A seção é 145.103. Então, é por isso que, às vezes, num primeiro momento, você pode achar que um mecânico ele possa ter uma qualificação maior, talvez até mais tempo de experiência na manutenção, mas se o inspetor ele foi designado pelo responsável técnico, é porque o responsável técnico viu nele características que nenhum outro mecânico tinha, entendeu? Então fica aí, é uma situação também que às vezes acontece, às vezes quem não está no dia a dia ali da parte técnica, das operações, desconhece essa realidade. Às vezes, até mesmo o inspetor da ANAC, em primeiro momento, ele pode achar que um indivíduo, um funcionário da empresa, ele tem vários cursos, tem nível superior, enquanto o outro, teoricamente, exerce uma posição de um grau mais elevado e não tenha tanto estudo assim. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, ok?